A gente falou bastante, né, ao longo da trajetória de juros alta aí nos Estados Unidos, que foi a questão de uma atratividade de renda fixa, né? Os bondes pagando bem, as empresas, até mesmo os títulos públicos americanos com uma atratividade bastante forte. Queria entender como é que está essa atratividade e talvez até alguma movimentação com esse ciclo de juro. Você comentou, né, a curva já está precificando vários cortes, talvez o mercado esteja exagerando também nessa precificação, mas como é que está, né? Tá muito curto ainda esse espaço de tempo, mas como que você está projetando a atratividade desses títulos, inclusive com relação a essas incertezas em relação às ações, aos índices que estão bastante animados? Como que você está vendo essa movimentação e atratividade de renda fixa, talvez vislumbrando ganhos futuros nessa trajetória de cortes? Boa. Não, excelente pergunta, tá, Felipe? Porque ajuda a explicar, né? Assim, por exemplo, a gente falava muito, né, que a renda fixa está com uma taxa mais elevada do que a média histórica e vai pagar mais e tudo mais. Isso continua valendo. De fato, assim, a renda fixa americana ainda tem taxas mais elevadas do que a sua média histórica. Mas já houve uma grande correção. Quem acompanha aqui e lembra que a gente fala lá em abril, por exemplo, as curvas tinham rasgado, né, tinham aberto bem com a perspectiva de que a economia americana estava forte. Aí, ao longo do início de 24, a gente só viu curva de juros para cima, para cima, para cima. E naquele momento, né, na máxima desse ano, a curva de 10 anos americana chegou a bater seus 4,75. Tá? Atualmente ela está em 3,75. É 100 base points a menos, é 1 ponto percentual a menos por ano. Você multiplica isso por 10, não é 10%, né, grosseiramente falando, porque tem o compounding, é mais do que 10%. É bastante coisa em termos de diferença de rendimento. Então, quem aproveitou naquele momento lá, além de estar surfando muito bem a curva de juros caindo, né, ou seja, o cara comprou um bond, travou a taxa lá, 4,70, por exemplo, hoje o mercado oferece 3,70, então ele já ganhou na marcação a mercado e ainda, né, em abril, vale lembrar que foi quando a gente começou a falar ali da indisciplina fiscal aí no Brasil, o dólar estava a 5,20. Uhum. Né? Então o cara que dolarizou e travou a taxa se deu muito bem. Por isso que a gente fala que é sempre importante você ir aproveitando esses momentos. Tá? Olhando para frente agora, a taxa diminuiu, é verdade, 3,70. Né, um título mais longo. Então, se você pega hoje, para você ganhar dinheiro com marcação ao mercado, essa taxa tem que vir mais para baixo, tem que vir para 3, tem que vir para 2,80, como o mercado precifica para 2025, inclusive. Tá? Para 2025, o mercado vê essa taxa em 2,85. Tá? É possível? Sim. É provável? Não sei. Tá? Agora, o que a gente tem indicado para a renda fixa é que se torna cada vez mais importante você se aproveitar ou de outras alternativas, né, se você quer mais yield, que o título de dívida do governo americano já está pagando um pouco menos, então você vai ter que ir para um título de uma empresa brasileira, por exemplo, que remunera um pouco melhor, ou uma empresa de high yield, aqui nos Estados Unidos, ou ainda, uma alternativa que eu acho que faz muito sentido para renda fixa, para pessoa física, desculpa, é você se aproveitar da gestão ativa. Assim como tem no Brasil fundos de renda fixa, tem fundos de renda fixa aqui nos Estados Unidos. A diferença só é que esses fundos de renda fixa eles conseguem acessar o mercado aqui diretamente e conseguir taxas melhores. Então você pega vários fundos hoje na plataforma da Avenue, que o gestor lá tem como yield médio da carteira 6, 6,5, né? Uma taxa bem maior do que a taxa americana. Por quê? Porque ele investe em mortgage, porque ele investe em asset-backed securities, porque ele investe em diferentes papéis que existem aqui, que estão disponíveis no mundo institucional e que não são tão simples e acessíveis no mundo pessoa física, especialmente investidor estrangeiro. Então lá você consegue investir num fundo que vai se beneficiar aí da questão dos juros, mas com uma gestão ativa e com um yield melhor.